Um, dois, três, gravando. Hoje é dia 28 de setembro de 21, né? Essa é a nossa sexta aula facultativa relativa à revisão da última tarefa da primeira área. Né? Lembrando para os alunos de economia da noite, né, que a prova é nessa sexta-feira, às 19 horas, a tarefa, né, estará disponível para o aluno acessar um pouquinho antes, né? Estará no Moodle, disponível para o aluno acessar, né? E o aluno tem que depositar essa prova no Moodle, tá? Então, detalhes e instruções relativas à prova, inclusive o link para ficar acompanhando com o professor, né? Ficar online com o professor, serão detalhadas provavelmente na quinta ou na sexta-feira. Para os alunos da manhã, né, amanhã nós teremos a nossa última aula antes da prova, né, a gente finalizando a matéria sobre tributos, ok? Então eu vou aqui compartilhar com vocês, numa janela, a nossa tarefa. E vou tirar aqui a minha imagem e ficar só com o arquivo para vocês. Okay. Tá. Vamos lá. Vamos começar, então, o exercício. Tá? Então, aqui está errada a data, né? É 29 de setembro, né? De 21. Okay. Quem é que pode ler a primeira questão para mim? Quem é que pode ler a primeira questão? Eu posso. Lê, então. A tributação é um instrumento pelo qual a sociedade tenta obter recursos coletivamente para satisfazer as necessidades da sociedade. De acordo com a teoria da tributação, aponte a opção falsa. Eu leio as opções? Pode ler. A. O mecanismo da tributação intervém diretamente na alocação dos recursos, na distribuição de recursos na sociedade e pode reduzir as desigualdades na riqueza e na renda. Tem alguma coisa errada nessa alternativa? Podem responder pelo chat. Não. Não, né? Tá tudo certo. Ou seja, o mecanismo de tributação, né? A tributação, o sistema tributário, ele intervém na alocação, né? Na distribuição de recursos da sociedade, né? Na distribuição, né? Na medida em que retira mais de alguns e menos de outros, né? E pode reduzir a desigualdade. Então, tá a alternativa correta. Próxima. O sistema tributário é um instrumento de política fiscal do governo. Verdadeiro ou falso? Verdadeira? Verdadeira, pessoal. Política fiscal é isso aqui, ó. Política fiscal, o que se entende por política fiscal? É a política de arrecadação, que é a política tributária, e a política de gasto, que é a política orçamentária. Isso representa a política fiscal. O lado da receita, que são os tributos, e o lado do orçamento, que são os gastos. Entenderam? Alguma dúvida até aqui? Nenhuma dúvida. Próxima. C. Por princípio, o sistema de tributação deve ser o mais justo possível. O que vocês acham? Tá certo ou tá errado? Tá certo. Certo, perfeito. Próxima. Os tributos devem ser escolhidos de forma a maximizar sua interferência no sistema de mercado, a fim de torná-lo mais eficiente. De maximizar a interferência ou de minimizar? Minimizar. Quanto mais interfere no mercado, né, na relação entre comprador e vendedor, pior, evidentemente, é a eficiência do mercado. Um bom sistema tributário é aquele sistema tributário que busca a neutralidade, interferir o menos possível no sistema de mercado. Entenderam? Sim, Ficou senhor. claro? Próxima. A construção de sistema tributário baseia-se no princípio do benefício e no princípio da habilidade de pagamento.
Aqui habilidade significa um sinônimo de capacidade. Eu falei muito em aula em capacidade, né? Habilidade no sentido de capacidade, ok? Ok. Podemos ir para a segunda? Sim. Tá boa a leitura, guria. Quer continuar para mim? Eu estava editando para alguém ler, mas eu leio se você quiser. Não, se tu não quiser, tá lendo bem. Vamos lá. Na teoria da tributação, vários critérios ou características devem estar presentes na construção de um sistema tributário. Indique quais são esses critérios ou características que devem estar presente quando da criação de um tributo. Pode ler as alternativas. Tá. A. Neutralidade, complexidade e eficiência. B. Discricionariedade, benefício e produtividade. C. Unidade e universalidade. D. Equidade, simplicidade, neutralidade e capacitação de arrecadação. E E. Produtividade, iniquidade e eficiência. Tá, qual é a alternativa que vocês escolheram? D. Correto. Dinamarca. D. Dinamarca. Por quê? No primeiro ali, não tem sentido um sistema tributário ser complexo. No Brasil, por exemplo, não tem o chamado imposto simples. Nunca ouviram falar? Que facilita o pagamento dos tributos pela pequena empresa. A ideia não é de complexidade, a ideia é de simplicidade, ok? Depois ali, discricionariedade, né, benefício, isso aí não são princípios tributários, características de um sistema tributário. Unidade, universalidade também não são características, tá? Agora sim, equidade, que tem equidade vertical e horizontal, aquele tratar os iguais de forma igual, tratar os desiguais de forma desigual. Simplicidade, o sistema deve ser simples, no sentido de facilitar a cobrança e facilitar o pagamento. Neutro, no sentido de não interferir, ou pelo menos interferir o mínimo possível na alocação, na distribuição de recursos do mercado. E, claro, só tem sentido o sistema tributário se ele tiver capacidade arrecadatória, né? A capacidade de obter recursos para o setor público, para a administração pública. Depois ali, produtividade, tudo bem, até se busca num sistema tributário. Iniquidade, não, equidade. Não, ele não busca iniquidade, ele busca equidade. E eficiência está correto. Tá ok? Alguma dúvida? Travou? Acho que travou. Alô? Voltou, né? Sim. Voltou, senhor. Voltou. Tá. Quem é que pode ler a 3 para mim? Alô? Quem é que pode ler a 3 para mim? Posso ler, professor? Leana, por favor. A principal fonte de receita do setor público é a arrecadação tributária. Com relação às características de um sistema tributário ideal, assinale a opção falsa. Falsa, ok. Vamos Isso. A distribuição do ônus tributário deve ser equitativa de forma
horizontal e vertical. Tem alguma coisa errada, pessoal? Pode escrever no chat. Verdadeira ou falsa essa alternativa? Verdadeira. Equidade horizontal e equidade vertical. Horizontal, tratar os iguais de forma igual. Equidade vertical, tratar os desiguais de forma desigual. Ok? Próxima. B. A cobrança dos impostos deve ser conduzida no sentido de onerar mais aquelas pessoas com maior capacidade de pagamento. Princípio da capacidade de pagamento. Princípio de justiça tributária. Tributar mais quem ganha mais. Ok? No capitalismo tem lógica isso. Entendeu? É bom para o capitalismo tributar mais quem ganha mais. Ok? Distribui renda. Capitalismo precisa de distribuição de renda. Quanto melhor a distribuição de renda, mais forte é o capitalismo. Quanto mais forte o capitalismo, melhor para todo mundo. Tá? Vamos lá. Próxima. Alternativa C. O sistema tributário deve ser estruturado de forma a interferir o minimamente possível na alocação de recursos da economia. Tá errado ou tá certo? Eu marquei essa como falsa. Porque o sistema tributário deve ser estruturado de forma a interferir. Claro, minimamente. Tá? O que está de errado aí? Eu achei que interferir. Eu marquei a D. Não sei. Então vamos para Tá certa. Interferir o mínimo possível. Observe o seguinte: no momento que tu coloca um tributo, tu altera os preços. A gente não está discutindo o preço dos combustíveis, aí o governo federal brigando com os governos estaduais, dizendo que a culpa é do governo estaduais, aí os governos estaduais dizem que a culpa é da União, né? E aí se coloca a questão que boa parte do preço dos combustíveis são tributos, não é isso que a gente vê essa discussão no dia a dia? É verdade, professor. Então, o sistema tributário não interfere no mercado, não interfere nos preços? Ele interfere, é verdade. O objetivo é que ele interfira o mínimo possível, né? Que ele não distorça a alocação de recursos, que ele não distorça as decisões dos agentes econômicos, tanto as decisões de consumo quanto as decisões de produção de bens e serviços. Ele vai distorcer um pouco? Vai. O objetivo é que ele seja o mais neutro possível, que ele interfira o menos possível no sistema de mercado. Ok? Mas vai interferir de alguma forma, entendi. Esse é o princípio da neutralidade. Ele tem que buscar neutralidade. Né? Se ele vai conseguir, é muito difícil, né? Mas ele tem que ser o mais neutro possível. Vamos lá? Ok. Vou ler a D, então. Isso. O sistema tributário deve buscar proporcionalidade na cobrança dos tributos entre os agentes econômicos. Opa, e aí aqui tem um errinho. Qual é? É proporcionalidade, regressividade ou progressividade? Progressividade. O que diz o princípio da equidade vertical? Progressivo. O que diz o princípio da equidade vertical? Tratar os iguais de forma desigual. Desiguais de forma... Ou seja, cobrar mais de quem ganha mais, cobrar mais de quem tem maior patrimônio, cobrar mais de quem tem maior renda. Entenderam? Por isso que, por exemplo, nos Estados Unidos existe o imposto. Estados Unidos, país capitalista, tá? Maior capitalismo do mundo. Existe o imposto sobre grandes fortunas, né? Ou seja, um imposto que tributa quem? Aqueles que têm o maior estoque de riqueza, seja por mérito, seja por sorte, né? Mas tem maior estoque de riqueza. Esses vão ser mais tributados. Tá? A ideia de progressividade tributária, como tem no Brasil, por exemplo, o imposto de renda, né? Com alíquotas diferentes, tipo de contribuinte. Ok? Ok, então nesse caso a D se torna falsa por causa da proporcionalidade. Na realidade seria progressividade. Eu expliquei melhor isso para o pessoal da noite, mas vou explicar agora para todos, ok? A ideia é o seguinte, ó, não é justo um cara que ganha 1.000 pagar 100, 10% de 1.000 dá quanto?
Dá 100? 10% de 10 mil dá quanto? Dá 1.000. Eu pergunto, quem é que vai sofrer mais? Aquele que tirar 100 de quem ganha 1.000? É o que ganha Ou menos tirar que 1.000 de sofre. quem ganha 10 mil? É quem ganha menos, né, professor? Claro. Então, isso é proporcional. O objetivo não é ser proporcional, o objetivo é ser progressivo. Ah, perfeito. Fechou agora com o exemplo, fechou. Deu para entender bem. Próximo. E a letra E, o sistema tributário deve ser de fácil compreensão para o contribuinte e de fácil arrecadação para o governo. Essa está correta, né? Perfeito. Não tem nada de errado. Tá? Ok. Vamos para a próxima. Responda V ou F sobre as afirmações abaixo. Para aí, deixa eu chegar aqui. Vamos lá. O imposto indireto se caracteriza quando, na relação jurídico-tributária que se estabelece entre o Estado e o sujeito passivo, este paga o tributo correspondente e se ressarce cobrando de terceiros através da inclusão do imposto no preço. Marquei verdadeira. Vocês responderam, Verdadeiro. pessoal. Eu quero ver o chat aqui, não estou vendo o chat. A revisão não é para o professor responder as questões, é para você ajudar vocês. O objetivo é esse. O objetivo é a tarefa e você tem que fazer o professor ajudar na revisão. Vamos lá, estou vendo o que responderam no chat. Alguém respondeu falso ou todo mundo verdadeiro? Pouca gente no chat, hein? No chat não precisa nem abrir microfone, não precisa abrir nada. No chat eu estou sabendo se vocês fizeram ou não, ou estão copiando do professor. É ruim para vocês copiar do professor, não adianta. Depois, na hora da prova, aí o professor não vai corrigir depois, não vai corrigir antes. Então, vamos lá. O que é o imposto indireto? Contribuinte de fato é diferente do contribuinte de direito. Tá? A grande questão do imposto direto é que o ônus tributário, né, o custo do tributo, ele é repassado para quem? Para o consumidor final, né, ou para a nova etapa de produção, de comercialização. Ou seja, aquele contribuinte que recebe o boleto, que é o contribuinte de direito, ele muitas vezes transfere o ônus tributário para o contribuinte de fato, que é realmente aquele que vai pagar. É o caso, por exemplo, do ICMS, quando a gente compra um litro de leite, né, 1 quilo de arroz. É o caso do IPI, quando a gente compra uma batedeira, quando a gente compra uma geladeira. É o caso do imposto sobre importação, quando a gente compra um vinho importado, quando a gente compra, sei lá, trigo, né? Quando a gente compra pão e o trigo é importado, né? Tem um custo. Se tiver imposto sobre a importação de trigo, isso vai ser transferido, boa parte dele vai ser transferido para o consumidor final. Então, nós temos exemplos de impostos ou tributos, né? Aqui eu falei só de impostos, Ok. no caso, indiretos. Ok? Ok. Próximo. Próxima, impostos progressivos são os impostos cujas alíquotas são fixadas em percentagens variáveis e crescentes. Eu marquei verdadeiro. Exato. Opa, vamos ver. Respostas. Verdadeiro. Perfeito. Preparadíssimos para a prova, hein, pessoal? Parabéns, hein? Todo mundo correto, é isso aí. Próxima. Sonegação é um conjunto de sistemas legais que visa diminuir o pagamento de tributos. Não se confunde com evasão, pois a sonegação é o uso exclusivo de ferramentas lícitas admitidas na legislação. Eu marquei falsa também. Eu marquei falsa. Como é que seria o certo? Seria elisão, né? Elisão fiscal, né? Esse nome aí é Elis grande, né? Elisão fiscal. Entenderam? Sim. Sim. E ali claro? Nos sistemas também não deveria ser ilegais? Se fosse elisão... Sonegação... Seria legais. Se eu botar elisão, tá tudo certinho.
Elisão é um conjunto de sistemas legais que visa diminuir o pagamento de tributos. Não se confunde com evasão, pois a sonegação é o uso exclusivo de ferramentas ilícitas, não admitidas na legislação. Então, elisão, o que é elisão? Elisão é o uso de ferramentas legais, aquilo que eu falei para vocês, né? Por exemplo, o professor, em vez de fazer a declaração do imposto de renda anual simplificado, ele faz o completo. Por quê? Porque ali ele pode deduzir gastos de educação, gastos de saúde, e eu vou pagar menos imposto e não estou sonegando, né? Estou usando de um instrumento legal para pagar menos imposto. Ou, por exemplo, com um time de futebol, quando faz um contrato com um jogador e 80% do valor do contrato é contrato de imagem, é PJ, né, pessoa jurídica, e 20% é pessoa física, para pagar menos imposto. Está previsto, a lei aceita esse tipo de contrato, então o clube de futebol, Grêmio, Inter, Flamengo, sei lá o quê, estão obedecendo a regra do jogo, estão obedecendo a regra da legislação tributária, estão fazendo elisão fiscal, não estão sonegando imposto. Ok? Ficou claro? Ficou claro, colega? Ficou. Então vamos para a próxima. Vamos adiante, então. Taxa é o tributo cobrado pelo poder público a título de indenização pela produção e oferecimento de serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Não pode, no entanto, ser confundido com os valores cobrados pela prestação de serviços públicos, através de empresas públicas ou de economia mista, tais como tarifas telefônicas, fornecimento de força/energia elétrica, água e etc. Eu marquei verdadeiro. Eu também, Verdadeiro, claro, verdadeiro. Lembra que a gente discutiu bastante a questão dos preços públicos, tarifas, né? Isso Sim. aí não, taxa não é uma tarifa, né? Não é uma taxa, é um tributo, uma espécie de tributo. E é justamente isso, né? Taxa é uma coisa obrigatória, compulsória, que a gente tem que pagar em função para o setor público, né? Seja para o Estado, para o município, para a União, né? Todos eles têm taxas. E qual é o objetivo, né? Atender efetivamente, ou de forma potencial, né? Um serviço público, um serviço que é ofertado pela administração pública municipal, como é o recolhimento de lixo, pela administração pública estadual, como é o licenciamento de PVA, né? Que é estadual, é uma taxa estadual, como a União tem a taxa de marinha, entendeu? Então, cada administração pública tem a sua taxa, ok? Ou várias taxas. Taxa de licenciamento ambiental, taxa de sei lá, eu não me lembro, na lista de tributos, alguém se lembra aí? Taxa de vigilância sanitária, tem uma infinidade aí de taxas que são cobradas, ok? Ok, professor. Próximo. Seguimos para a quinta, então. Quantas questões são aí? São 12, se não me engano. Meu Deus do céu. Vamos acelerar. Fico feliz, assim, fico feliz por vocês, não pelo professor. O professor cansa, mas para vocês, eu sei que vocês ficam radiantes com isso, né? Isso, pode deixar que eu leio tudo, professor. Vamos lá. Guri, toca a ficha. A teoria econômica moderna estabelece critérios de imposição de tributos. O critério que postula que a tributação não introduza distorções nos mecanismos de funcionamento e alocação de recursos da economia de mercado é o da... Posso falar a resposta? Não, André, não responde. Botem o que vocês colocaram. Posso falar também, professor? Não, ainda não. Pode falar, Elisa. Eu marquei a B, não sei se tá certo. Não é a B. É o critério da menor interferência, né? A ideia é a seguinte: a ideia é que os tributos não interfiram na tua decisão de consumo
ou pelo menos interfira o mínimo possível, tá? Por exemplo, tá, vou dar um exemplo, tá, Elisângela? Bebidas alcoólicas, tu não pode tributar de forma... Teve uma discussão faz algum tempo, que queriam tratar o vinho como alimento e não como bebida alcoólica. Por quê? Porque aí tu teria uma carga tributária muito menor do que, por exemplo, a cerveja, a cachaça, a vodka, destilados em geral, né? Porque a bebida alcoólica tem uma carga tributária em função dos malefícios, né? Das externalidades que a bebida alcoólica causa. Não vingou, né? Ou seja, quando tu cria um tributo sobre determinados produtos, sobre a produção, sobre a comercialização, o grande objetivo é que ele interfira o mínimo possível na alocação, na decisão do empresário de produzir esse ou aquele bem em função dos tributos, e na decisão do consumidor de consumir esse ou aquele bem ou serviço. Tá? Então, evidentemente que é muito difícil ele ser totalmente neutro, mas ele deve buscar, né, o legislador, quando constrói um sistema tributário, ele deve buscar efetivamente um sistema tributário que busque essa neutralidade, que busque uma menor interferência no sistema de mercado. Tá claro? Ah, tá sim. Obrigada, professor. Ótimo. Próxima. 6. Do ponto de vista das finanças públicas... Peraí, deixa eu chegar aqui para vocês. Tem gente que só está olhando a tela. Tá. Só um pouquinho. Vamos lá. Então, recomeçando. Do ponto de vista das finanças públicas, diz-se, em relação ao princípio do benefício recebido, que a. Cada um deve pagar... Tá, lê e depois cada um vai responder a sua. Tá bom. Cada um deve pagar proporcionalmente às suas condições. B. Este princípio é o mais observado nos impostos sobre a renda e o patrimônio. C. Este princípio pode ser observado na aplicação de taxas sobre os contribuintes. E D. As pessoas devem ser tributadas de acordo com a sua capacidade de pagamento. Tá, ok. Quem é que respondeu B? Ninguém respondeu B? Eu acho que eu respondi, professor. Por que tu respondeu, Elisângela? Hein, Elisângela? Por que tu respondeste a D? Ai, não foi. Foi a A. Tá, olha aqui, pessoal. A D não tem, né? Esse princípio é o mais observado nos impostos. Os impostos sobre a renda e o patrimônio têm uma característica, a gente já falou. Qual é o grande... O que tu faz geralmente nos impostos sobre a renda e o patrimônio? Busca o quê, pessoal? A progressividade? Exatamente, Ana, exatamente. Vamos assim. Esse princípio pode ser observado na aplicação de taxas. As taxas, elas cobram por progressividade, né, ou pelo uso do serviço? Pelo uso do serviço. Pelo uso do serviço, né? Mas o uso potencial ou efetivo? Ou os dois? Boa pergunta, eu diria efetivo. Não, potencial. Ah, potencial. Me lembrei da história da menina que foi para Brasília, mas que continuou pagando a luz aqui. Exatamente, entendeu? Estando ou não estando, tu vai pagar pelo serviço, tá? Aliás, essa aqui não está errado, né? O princípio do benefício recebido, quem respondeu C não está de todo errado, não. Eu respondi C. O C não está errado. O D, as pessoas devem ser tributadas de acordo com essa capacidade de pagamento aí, não, né? É o princípio da capacidade de pagamento. capacidade. E o A? Proporcionalmente. Deve pagar proporcionalmente às suas condições. Não, né? Não, acho que é C. É a C. É a questão alternativa. A resposta é a C. Né? A taxa é o que mais se aproxima do benefício recebido, né? Por exemplo, se tu não tiver carro, tu não vai pagar uma taxa. Pista tá sem nada ali. Corre lá e tem uma limitação. Se tu não tiver uma
um projeto ambiental, tu não vai pagar taxa de licenciamento ambiental. Se tu não tiver um apartamento na beira da praia, tu não vai pagar taxa de marinha. Entendeu? É pelo benefício recebido. O que a marinha faz para ti? Por que tu paga a taxa de marinha? Dá teu celular pra Mona jogar. Oi? Por que tu paga a taxa de marinha? Alguém sabe? Eu não sei, professor. Porque a marinha te protege a costa. Ela presta um serviço para nós, tá? De invasões, da mesma forma que o exército vai invadir Angola, sei lá quem, Moçambique, Espanha, Portugal, Estados Unidos, México, ok? Alguém pode invadir. Então, Professor. O que acontece, né? A taxa de marinha é paga por quem? Por quem tem apartamento, por quem tem terreno. Para quem mora na praia. Não é morar, não precisa morar. Ah, eu não moro na praia, não preciso, não interessa. Se tu tem um apartamento na beira da praia, por isso que a taxa é o pagamento pelo uso efetivo ou potencial de serviço. Ah, eu não moro na praia, eu tenho um apartamento, mas eu nunca vou para a praia, não interessa. Teu apartamento está lá. Ah, sim, mas quem tem imóvel lá, então, no imóvel caso. Na praia. Não, numa faixa, né? Por exemplo, se tu tem imóvel lá, vamos supor, Cidreira, Capão, lá dentro, lá bem no interior, aí tu não paga, né? Ah, sim. É uma faixa, acho que é 200 metros, uma coisa assim, entendeu? Os imóveis que estão ali muito próximos da orla, né? Da faixa de areia. Entenderam? Professora, a alternativa A não é uma característica de benefício recebido? Ô, senhor. Só um pouquinho, a Ariadne me perguntou primeiro. A ideia aqui, não, por isso que eu estou também tendo um pouquinho na dúvida, Ariadne, né? Cada um deve pagar proporcionalmente as suas condições. O problema ali é as suas condições, entendeu? Tá? Cada um deve pagar proporcionalmente aos seus benefícios. Talvez fosse aí realmente a alternativa A, pudesse também ser considerada. Quando fala as suas condições, subentende-se as suas condições de pagamento, as suas condições de, né, o seu patrimônio, a sua renda, entendeu? Então, por isso que a 6, a mais correta é a C. Eu considerei, nesse caso, a questão do imposto de renda da pessoa física, por exemplo. Eu vou pagar proporcional de imposto aquilo que eu recebo. Pois é, isso aí não é princípio do benefício recebido. Isso é o princípio da capacidade, não é o benefício. Benefício é o benefício. Eu sei a tua confusão, Ariadne. Benefício não é o benefício do que tu recebe, o teu salário. Benefício é do que tu recebe do setor público, da prestação do serviço do setor público. Então, a taxa de marinha tu paga por quê? Porque tu recebe um benefício, a proteção da costa. A taxa de licenciamento do teu carro, tu recebe um benefício. Qual é o benefício? A verificação, a revisão das condições do teu automóvel. A taxa o alvará de funcionamento lá da tua carrocinha de pipoca, tu recebe o benefício. Qual é o benefício? A possibilidade de tu atuar nessa atividade e obter alguma forma de renda. Entendeu? É nesse sentido o benefício. Não é o benefício do teu dinheiro que tu recebe. Eu estava confundindo os beneficiários. Tá. A Cláudia respondeu em conformidade com o princípio do benefício, cada um deve ser tributado consoante os benefícios que colhe dos bens públicos. É isso aí. Boa. Olha, a Cláudia colocou bem ali, Ariadne, no chat, uma boa definição. Assim, os impostos devem corresponder ao valor ou ao custo dos bens disponibilizados pelo Estado aos contribuintes. Isso aí tu copiou, Cláudia, ou veio da cabeça essa frase maravilhosa? Catei no pai Google. O professor não catou, o professor catou do cérebro dele, mas é mais ou menos a mesma ideia. Tá ok? Tá claro? Adriana, fala, Adriana.
Não, só para entender, só que o senhor falou que nessa questão da Marinha aí, a proteção da costa, que tipo de proteção, assim, seria... tipo... Invasão de estrangeiros, né? Invasão de inimigos. Mas isso para proteção da cidade, não assim... Como é que eu vou dizer, por exemplo, de entrarem na minha casa, no meu apartamento, enfim, o que eu tiver ali. Invasão de... Não é nesse sentido. Qual é o papel das Forças Armadas? Proteger Qual é o o papel do país. Exército, da Marinha e da Aeronáutica? Sim. Proteger o país, não a tua casa. Da mesma forma que o Exército protege as Entendeu? fronteiras terrestres, Exatamente. E a Aeronáutica, espaço aéreo. Entendeu? É esse o papel das Forças Armadas. É para isso que por isso que a gente paga para eles. Entenderam? Assim como o professor, o papel dele é ensinar, o papel do Exército, da Marinha, da Aeronáutica é proteger o território nacional, seja no ar, seja no mar, seja na fronteira terrestre. Não, tranquilo, mas é que aí esse é um imposto, é uma taxa? É uma taxa. Taxa de Pois marinha. mas daí, como é para proteger o país, por exemplo, não Sim, deveria ser a costa distribuído para todos? Para todos esses... Sim, mas a Marinha não vai... O navio não vai entrar para... Depois a proteção do resto do território vai ficar para o Exército, mas ali na costa tem o navio da Marinha, tem a fragata... Não, sim, mas eu digo, essa cobrança não seria de todos, afinal, seria para o país essa proteção, daí no caso só para quem mora na costa que teria que pagar, no caso. Sim, né? Eles são os primeiros a sofrerem uma invasão. Né? Sim. Tu tá na costa, né? Primeiro a sofrer o impacto de uma invasão de um outro país via marítima, quem é? É o cara que mora no Rio de Janeiro, é o cara que mora na orla, né? Sim. Isso aí é um pouquinho... Isso aí é para cobrar tributo, né? No caso, na forma de taxa. Mas tem lógica, né? Tem lógica. É o cara que tem um patrimônio na orla, né? Seja no Rio de Janeiro, seja em Capão, Tramandaí, Cidreira, Oásis, em tese tem que pagar pelo serviço de proteção. Eu não quero. Não tem não querer. A fronteira também é assim, professor? A fronteira terrestre? Eu acredito que sim. Eu acredito que quem tem terras na fronteira deve pagar algum tipo, teria que olhar. Não tenho certeza. Não vou falar. Vou perguntar para minha irmã. Ela mora em Uruguaiana. Ela mora em Uruguaiana. Tem que ver exatamente qual é a área ali. Teria que ver. Tá? Se tem algum tipo de taxa de cobrança para a proteção da fronteira. Porque se a gente for ver, praticamente boa parte do exército brasileiro está na fronteira do Amazonas, né? Lá em Bagé, Foz do Iguaçu, região de fronteira Corumbá, né? As regiões de fronteira são importantes e o exército está presente, né? Prestando um serviço para a gente. Não estou aqui discutindo se é bom ou ruim, estou discutindo a função deles, ok? A Polícia Federal também, né? Mas a Polícia Federal é mais... A Polícia Federal é mais para... Meu irmão mais velho é Polícia Federal. No caso, né, é mais evitar a entrada de imigrantes ilegais, contrabando, né? Tráfico de drogas, ladrões, né? Traficantes. Em geral, é mais a Polícia Federal tem mais essa função. Não é uma função de proteção territorial. É mais essa função. Ok? Podemos continuar? Sim, isso. Próximo. Questão 7. Pode ser. Afirma-se, na teoria da tributação, com relação ao princípio de neutralidade, que a. Um tributo justo é aquele em que cada contribuinte paga ao Estado um montante diretamente relacionado com os benefícios que dele recebe. B. O imposto deve distribuir seu ônus de maneira justa entre os indivíduos. C.
os agentes deveriam contribuir com impostos de acordo com sua capacidade de pagamento. D, este princípio é seguido quando os tributos não alteram os preços relativos, minimizando sua interferência nas decisões econômicas dos agentes de mercado. E E, um indivíduo paga o tributo de maneira a igualar o preço do serviço recebido ao benefício marginal que ele aufere com sua utilização. E aí, o que responderam? Todo mundo respondeu Dinamarca? É Dinamarca, né? O que é preços relativos, tá? Novamente, tá? Não deve alterar preço. Você lembra que eu falei do vinho e da cerveja? Tá? Eu sei que tem vários tipos de vinho e vários tipos de cerveja, ok? Mas vamos supor que o preço de uma, sei lá, de um vinho seja R$20 e o preço de uma latinha de cerveja seja R$5. Eu pergunto, qual é a relação de preço entre a latinha de cerveja, qual a relação de valor entre a latinha de cerveja e a garrafa de vinho? Quantas latinhas de cerveja eu posso comprar com uma garrafa de vinho? Várias. Depende, né, professor? Não, eu falei, dei todo um exemplo aqui. Vamos de novo, vou ter que repetir o exemplo. Puxa, olha aqui. Eu tenho uma garrafa de vinho que custa 20. Uma latinha de cerveja que custa 5. Pergunta é, qual a relação de preço entre a latinha de cerveja e quantas latinhas de cerveja eu posso comprar uma garrafa de vinho? 4? 4 4. latinhas. Essa é a relação, esse é o preço relativo. Eu não tinha ouvido dar os preços. Oi? É que eu não tinha ouvido. Eu também não tinha ouvido os preços. Pois é, estão assistindo a pela novela aí. proporção, Estão assim. assistindo a novela. Eu acho que tu não deu os preços. Aqui não, né? aqui não. Eu vou ouvir a aula gravada. Tô brincando. Tá. Aí é o seguinte, tá, pessoal? Aí é o seguinte, tá, aí vamos supor que tu tributa. E aí tu tributa 20%. Vou fazer uma coisa melhor, tá? Tributa 100% a cerveja e 50% o vinho. O preço da cerveja vai para quanto? Como é que é, só? Tu tributa 100% a cerveja e 50% o vinho. O preço da cerveja vai para quanto? 10. Perfeito. Rosa. 12. Ana. E o preço do vinho vai para quanto? 50% de 20. Vai para 30 o vinho. Tá. Alterou o preço relativo ou não? Qual é agora o preço relativo da cerveja para o vinho? Antes, qual é que era? Era 4 por 1, né? 4 latinhas por uma garrafa de vinho. 4 e agora? para uma. Agora, ficou 3 latinhas de cerveja para uma garrafa de vinho. Alterou ou não alterou o preço relativo? A cerveja não ficou mais cara em relação ao vinho? Sim. Não são produtos alcoólicos que causam, né, externalidades negativas, né? Ou seja, devem ser tratados de forma equânime, né? De forma a não alterar, não gerar distorções, né? Ou seja, deve buscar um bom sistema tributário, deve buscar neutralidade, né? Porque isso vai alterar a decisão do consumidor, poderá alterar a decisão de consumir mais vinho e menos cerveja? Acho sim ou sim. não? Sim, né? Tu está interferindo no sistema de preços, tu está interferindo nos mercados, na decisão de investimento, na decisão de consumo. Então, a alternativa correta no item 7, na pergunta 7, é Dinamarca. Entenderam a explicação do professor? Sim. Podemos avançar? Então, vamos lá. Próxima, Ana. Agora vai ficar bom, professor. Por quê? Porque a 8 é VOF. Tá, e qual é o problema do VOF? Tá cheia de questões aí, VOF. Bom, né?
É isso que eu gosto. Agora eu quero ver. Ana, tu vai receber um grande abraço do professor por reconhecer, né, que quanto mais matéria, quanto mais exercício, melhor, tá? Mais do que um abraço não vai levar. Nota não vai levar. Vai, toca a fita. Vou cobrar depois da pandemia, hein? Braço de abraço. Hoje em dia não dá nem para dar abraço, né? Abraço de cotovelo. Pois é. Tá bom, vamos lá, toca a ficha. Vamos lá. Com atenção aos princípios do Sistema Tributário Nacional, marque com V a assertiva verdadeira e com F a falsa. O imposto... Todo mundo participando no chat. Tu vai ler, tu não responde, todo mundo bota aí no chat a sua resposta. Tá bom. O imposto sobre produtos industrializados, IPI, pode ser classificado como um imposto seletivo. O que responderam? B? Quem é que respondeu B? B de quê, Elisângela? Arrumei, professor, sem querer. Ah, mas é V ou falso? V. No espanhol, o V eu faço som de V, então tá valendo. Tá valendo, tá valendo. Obrigada. Tá, não, assim, pessoal, é verdadeiro, tá? O que é um imposto seletivo? Seletivo é que tu pode estabelecer alíquotas diferenciados por tipo de produto. Vocês não se lembram que os carros tinham chamado carro popular antigamente? O carro que tinha 1.000 cilindradas e aí era isento de IPI? Vocês lembram disso ou não? Bah, agora forçou, Chico. Não, os carros, tinha carro popular, sei lá, por 2005, 2004, né? Os carros 1000, o Uno. Hoje ainda tem isso? Ainda tem, mas eu não sei se ainda tem a diferença tributária, tá? Se paga menos IPI. Então, o que é um imposto seletivo? Né? O imposto seletivo é aquele imposto que estabelece uma diferença de alíquotas por tipo de produto, né? Então, dependendo do tipo de produto, ou tu isenta ou tu estabelece ali uma alíquota mais baixa. Um exemplo clássico de imposto seletivo é o imposto sobre importação. Tá? O imposto sobre importação, por exemplo, tributa com alíquotas mais altas produtos de luxo, iates, carros importados, né? E isenta outros produtos importados, como, por exemplo, medicamentos, né? Equipamentos de diagnóstico médico, né? Então, uma série de produtos que são produtos importantes, né, para a sociedade, o governo ou pode isentar ou pode cobrar realmente uma alíquota mais baixa. E produtos de luxo, produtos de consumo supérfluo, né? O governo pode determinar uma alíquota mais alta para importar esses produtos. Tá? Então, tu tem uma seletividade, tu tem uma seleção, né, de acordo com o tipo de produto. E essa seleção se dá por uma alíquota diferenciada, né? Uma alíquota mais alta ou uma alíquota mais baixa, dependendo do produto importado. O mesmo vale aqui para o IPI, né? Pode estabelecer uma seletividade por tipo de produto produzido. Ok? Ficou claro? Próximo. O imposto de renda no Brasil pode ser caracterizado como um imposto progressivo. E aí, respostas? Tá, esse aí não tem dúvida nenhuma. Próximo. O empréstimo compulsório é uma espécie de tributo. E aí? Tranquilo, já falamos também. Próximo. A CID é caracterizada como uma contribuição econômica. O que responderam? Tá, também. Tranquilo. Próximo. O alvará de funcionamento de um restaurante pode ser considerado uma taxa. E aí? Perfeito. Já falamos bastante. Próximo. No Brasil, o ICMS é um imposto em cascata. Verdadeiro ou falso? Todo mundo respondeu verdadeiro? Todo mundo errou.
já falamos, eu não falei, eu acho, talvez, para alguns aí, eu falei muito rapidamente na aula. O ICMS, pessoal, não é um imposto em cascata, é um imposto sobre valor adicionado, que tu adiciona em cada etapa de produção. Acho que para a turma da manhã eu dei um exemplo, ou para a turma da manhã ou a turma da noite, não me recordo exatamente. E o que acontece, então? Esse ICMS, né, é um imposto que recai em cada etapa, né? Então, por exemplo, eu acho que eu dei exemplo do pão, né? Para chegar o pão no consumidor final, tu tem várias etapas. Então, tu tem lá o Ariadne, teu microfone está ligado, está dando eco. Tu tem o agricultor que produz o trigo, tu tem o transporte, aquele que vai transportar o trigo para o moinho, não. Tu tem o moinho que transforma o trigo na farinha, depois a farinha vai ser comprada pelo padeiro que vai transformar a farinha em pão. Então tem várias etapas. Em cada etapa, né, o imposto não é cumulativo. O imposto em cascata é um imposto que se acumula, né? E não é assim. O ICMS é um imposto sobre valor adicionado, né? Que tu só vai tributar sobre o valor que tu agrega em cada etapa, o valor que tu acrescenta ao produto, ao valor do produto em cada etapa. Então, o ICMS é muito parecido com o IVA americano, né? Que é o Imposto sobre Valor Adicionado americano, né? Que é um imposto não cumulativo, que é um imposto que não é em cascata, que é um imposto que tu incide, que tu cobra apenas sobre aquilo, sobre o valor que tu adiciona ao bem ou ao serviço em cada etapa do processo de produção ou de oferta de serviço. Tá? Pessoal, a gente está... Esse negócio da Ariadne deu eco ali, não dá para se estressar com isso, pessoal. Eu não me estresso, a gente está num ambiente muito difícil. Tá? Eu gostaria enormemente de estar na sala de aula com vocês. É muito difícil a gente... EAD, né? Para mim é difícil, para vocês é difícil, né? Então, assim, o colega está com o microfone aberto, o professor deu problema ali no microfone dele, teve que reiniciar. A gente já está 2 anos nessa, já me acostumei com esses perrengues, né? Com esses percalços. Né? Então, isso faz parte. Tendo uma boa convivência, uma boa harmonia entre todos nós, a gente chega lá. Fala, Jaqueline. Sabe por que eu achei que fosse em cascata, professor? Porque, por exemplo, assim, eu quando vou botar preço em um produto, o produto, por exemplo, custou R$4 e o imposto custou R$1. Então, ele para mim custou R$5. Sim. Eu vou vender ele a R$5 e vou pagar 12% nessa etapa. de ICMS. Tá? Olha aqui, ó, vamos pegar de novo exemplo aqui, ó, vou botar aqui no chat, tá? Então, ó, R$100 o agricultor produziu, tá? O trigo. Tá? Aí tem 10% sobre o trigo, tá? Quanto é que ele vai pagar de imposto? 10. Tá? Aí ele vendeu para o moinho. O moinho transformou aquele trigo em farinha e vai vender por 300. 10%. Ó, 300. Quanto é que é 10% de 300? 30. Mas ele não vai pagar 30, ele vai pagar 20. Porque quanto é que ele adicionou de valor em relação ao trigo? Por que ele vai pagar 20, professor? Ele não vai Ele pagar paga sobre o valor adicionado, ele não paga de forma acumulativa. Quanto é que ele comprou por 100? Ele vai vender por 300. Quanto é que ele adicionou de valor ao trigo? R$200. 10% de 200, quanto é que dá? 20. Ele vai pagar 20. Aí ele vende a farinha para o cara que vai levar para a cidade, para o transportador, tá? E o transportador vai chegar na cidade com a farinha a R$700. Tá? Eu pergunto, quanto é que ele adicionou de valor?
Quanto é que ele adicionou de valor? Não estou falando de 400, tá? Ou seja, se eu cobrasse 10% de 70, de 700 seria quanto? 70. Mas eu não vou cobrar 10% de 700, eu vou cobrar 10% do valor adicionado, 10% de 400. Quanto é que dá? 40. Por fim, chega na cidade, né? E o produto é transformado no pão. E todos os pães vendidos com aquele trigo que ficou farinha, que foi transportado para a cidade, vão gerar uma renda de R$1.000. Eu pergunto, qual foi o valor adicionado nessa última etapa? 600. Opa! Qual foi o valor adicionado nessa última etapa? 300. 300. Qual é o tributo? Quanto é que vai pagar de tributo? 30. 30. Se fosse sobre todo o valor total, quanto é que pagaria de tributo? 10% de 1.000? 100. Então, se fosse em cascata acumulativo, na primeira etapa deu 10, né? Mais cumulativo, se fosse, tá? Ah, entendi, professor. É que é por etapas. Claro. Entendi. Se fosse cumulativo, 10 na primeira etapa, quanto é que daria na segunda? 30. Na terceira? 70. Sim. 70? 70 mais 30, 100, né? Deixa eu ver se eu acho. Tentando achar um mais aqui. Tá, mais o quê? Não seria os 10 mais os Não, 20, peraí, mais os 40? Deixa eu terminar o raciocínio, eu vou te dar a palavra, Ana, tá? Então aqui, ó. 10 mais 30 mais 70? 70. 70, né? 110. Mais... A última etapa seria 100. Isso se fosse 100? Cumulativo. Quanto é que daria? 210. 210, se fosse cumulativo. Tá? Agora, em valor adicionado, fica 10 mais 20 mais 40, não é isso? Eu estou certo? Mais 30. Quanto é que deu? 30. Igual a quanto? Quanto que é, professor? 40 mais 30 mais 20 mais 10. 30. Dá 100. Não é isso? 100. Isso. Esse é o imposto sobre valor adicionado. Fala, Ana. Desculpe ter te interrompido. Vai lá, guria. Que Não, professor, agora eu entendi. Entendeu mesmo? Sim, eu estava na dúvida do acumulado, na verdade, quando tu perguntou sobre, no caso, quanto é que ficaria. Agora eu entendi. Ficou claro mesmo? Para todos? Ficou claro, pessoal? Ficou claro para todos? Sim, senhor. Estou acompanhando também. Ficou. Tá bem claro, então. Tá bem tranquilo. Tá. Então, posso continuar? Okay. Sim. Então, vamos lá. Sim. Próximo. Continua, Adriana. Ana. Continuando, então. No Brasil, aliás, esse é o próximo. No Rio Grande do Sul, o IPVA pode ser considerado um imposto progressivo. Verdadeiro, né? Alguém respondeu falso? E por quê? Ou seja, por que é progressivo? Porque quanto mais novo, quanto maior o valor do carro, né, maior é a tributação, né? Ok? Tem uma certa progressividade IPVA. Acho que na maior parte dos estados brasileiros é assim, ok? Isso aí é uma regra, né? IPVA ele cobra mais de quem tem carro de mais caro, mais luxuoso, mais novos, assim por diante. No Brasil tem sentido, né? Talvez em outros países mais ricos não fosse a melhor estratégia, mas no Brasil... Tá. Próximo.
Professor, ele é progressivo porque também tem veículos também antigos que não pagam nem PVA, é mais barato ainda. Né? Claro, é progressivo porque quanto mais velho o carro, menos imposto tu paga, é isso que quer dizer, né? Isso. Você lembra que a gente falou do Japão lá, que o Japão lá não tem essa regra, que ele... Isso aí. A lógica é essa, né? A lógica é de cobrar mais por um patrimônio de maior valor, né? De maior estoque de riqueza. Ok? Ok, sim. Próximo. Ana, ITCMD, ITBI e IPVA são impostos estaduais. Responderam? Verdadeiro. Falso. Falso? O que está errado aí? Não é falso, só? ITBI municipal. Não é estadual, é... Professor, o ITBI é municipal? É municipal, exatamente. ITBI é municipal. Aqui que está o erro. Então é perfeito. falso, né? Tá, vamos lá. Próximo. A COFINS é um imposto social. É falso, então, né? Tá certo? É falso, claro. ITBI é municipal. ITBI é municipal. É falso. Próximo. A COFINS é um imposto social. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Todo mundo errou. COFINS não é imposto, pessoal. COFINS é contribuição. Ah, pegadinha. Pegadinha, claro, é pegadinha. Pega ratão de monte, né? É pegadinha. Pegadinha. Já falei para vocês, para não errar, chamem tudo de tributo. Entendeu? COFINS não é um imposto. COFINS é uma contribuição social. O nome já diz, contribuição com finalidade social. Vocês acham que tudo é imposto? Nem tudo é imposto. Mas a contribuição não é um tipo de tributo? É um tipo de tributo, não é um tipo de imposto. Mas tributos não são impostos? Não. Impostos não são tributos? Imposto é uma espécie de tributo apenas. Imposto é uma espécie de tributo. É. Como assim, Jaqueline? Tu tá me deixando assustado. Não, porque tem aquela tabelinha que tu botou lá que tudo era tributo, não é? Contribuição não estava também ali? Então, imposto é tributo. Imposto também tá. Mas estava numa classe separada. Tá? Empréstimo compulsório, contribuição social, contribuição parafiscal, contribuição de melhoria, contribuição econômica. Tudo isso aí é tributo. Tá, então se tivesse tributo... Se tivesse tributo no lugar de imposto, estaria certo. Tributo social até poderia estar certo. Estaria certo. Agora, o correto a COFINS é uma contribuição social. Professor, você entendi, contribuição não é obrigatória, imposto é isso? Não, todo tributo é compulsório. Não. Não, imposto é a diferença entre contribuição e imposto, que são espécie de tributos, é que o tributo é não vinculado, né? O tributo tu cobra, né, da sociedade, e o gestor público tem maior liberdade para aplicação, né? Para pagar o professor, para fazer investimento em estradas, para fazer, né, o gestor, seja ele municipal, estadual ou federal, né, o governador, o prefeito, o presidente, presidente, não interessa, tem maior liberdade, né? Já a contribuição é diferente, é um tributo vinculado, né? O valor arrecadado, a destinação dele está prevista em lei no orçamento, ou seja, tu já sabe exatamente onde é que tu tem que usar esse recurso, né? Os recursos carimbados, então. Aquela história de carimbo que eu falei. Tá? Próxima. A elisão fiscal é crime de acordo com as leis brasileiras. E aí, pessoal? Falso. Tá. Todo mundo respondeu falso. Próximo. O IPTU pode ser classificado como um imposto direto. Verdadeiro. Verdadeiro. Pode acontecer do IPTU não ser direto, no caso do inquilino, né? Mas no geral ele é um tributo direto. Próximo. O ISS é um imposto municipal.
Verdadeiro. Verdadeiro. Próximo. Verdadeiro também. Perfeito. Toca a ficha. O imposto sobre importação é um tributo federal. Verdadeiro. Toca a ficha. O ITR é um imposto estadual. Falso. Falso. Toca a O ficha. O FGTS pode ser classificado como uma taxa. Verdadeiro ou Falso falso? também. O que o FGTS é? Fundo de garantia por tempo de serviço. Ah, mas é na Tributo. classificação. Ele é um imposto, uma taxa ou uma contribuição? Contribuição? Contribuição. E que tipo de contribuição? Trabalhista. Social. Social. Contribuição social. Tá? Para a sociedade. Né? É recurso para a sociedade. Tá? Próximo. O imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, o ICMS, sujeita-se ao princípio da não cumulatividade, podendo a lei que o instituir observar o princípio da seletividade. E aí, o que responderam? Verdadeiro? Ele é cumulativo ou não cumulativo? Não O que a cumulativo. gente falou agora há pouco. Ele é cumulativo ou não cumulativo? Não cumulativo? Todo mundo concorda que ele é sobre valor adicionado, que ele é não cumulativo? Que ele não é em cascata? Sim. Tá. Sim. E eu posso estabelecer alíquota diferenciada por tipo de produto ou a alíquota é a mesma, independente do produto? Por exemplo, os produtos da cesta básica não tem uma alíquota mais baixa? Sim. Acho que Ele é ele seletivo, não é seletivo? Então, Sim. está certo, né? Verdadeiro. Tá? Ele é seletivo e ele é não cumulativo. Ok? Ok. Próximo. O imposto de renda no Brasil apresenta alíquotas diferenciadas por tipo de contribuinte. Verdadeiro ou falso, pessoal? Respondam no chat. Verdadeiro? Verdadeiro. Perfeito. Toca a ficha. O imposto de renda no Brasil recai apenas sobre as pessoas físicas. Verdadeiro ou falso? Falso. Não, existe Falso. imposto de renda sobre pessoa jurídica, não só pessoa física. Próximo. A Constituição no Brasil prevê a aplicação do imposto sobre grandes fortunas. Verdadeiro ou falso? Falso. Verdadeiro. Verdadeiro. A Constituição no Brasil prevê o imposto sobre grandes fortunas. Só que nenhum governo, seja de esquerda, seja de direita, seja de centro, teve coragem de regulamentar o imposto. Então, não está regulamentado, está previsto na Constituição, mas não está regulamentado. Enquanto não estiver regulamentado, não pode ser cobrado. Ok? Próximo. A estrutura de tributos é composta apenas por impostos e contribuições. Verdadeiro ou falso? Falso. Próximo. Sonegação no Brasil é crime previsto em lei. Verdadeiro. Vamos tocar ficha. Verdadeiro. O ISS pode ser definido como um imposto seletivo. E aí, verdadeiro ou falso? Coloquei falso. Não, verdadeiro. Se fosse Verdadeiro. ISS, dependendo do tipo de serviço, pode ser alíquota maior ou menor. Tá? Por exemplo, serviços de médico, serviço de cuidador, tu pode estabelecer uma alíquota mais baixa em relação a outros tipos de serviço. Serviço de, sei lá, hotelaria, serviço de... De acordo com a essencialidade, né, professor? Basicamente é isso, né? Basicamente, de acordo com a essencialidade, se é mais supérfluo ou menos supérfluo. É essencial, é isso aí. Na essência é isso. Perfeito. Ok? Próxima. Agora nós vamos para 9. Tá, vamos para 9. Baseado no princípio de neutralidade fiscal, assinale a resposta correta. A. Tem que responder. Lê para nós. Tá.
A neutralidade pressupõe o critério de benefício, atribuindo a cada indivíduo um ônus equivalente aos benefícios que ele usufruir. Tá, próximo. A neutralidade do sistema tributário é obtida quando existe equidade vertical. C. A neutralidade do ponto de vista da alocação de recursos pressupõe que o ônus seja repartido entre os indivíduos. D. A neutralidade do sistema tributário é obtida quando a forma de captação de recursos pelo governo não modifica os preços relativos dos bens e serviços. E E. A neutralidade do sistema tributário é obtida quando existe equidade horizontal. O que vocês responderam? Não estou enxergando o chat aqui. A D, né? Tá, isso a gente já falou bastante, não vou repetir sobre esse assunto, para não ficar chato. Já falamos, é a alternativa D, Dinamarca. Próxima. 10. Com base na teoria da tributação, identifique a única opção incorreta. A. A eficiência de um sistema tributário refere-se aos custos que impõe aos contribuintes. B. A equidade de um sistema tributário diz respeito à justiça na distribuição da carga tributária entre a população. C. Ao considerar alterações na legislação tributária, os formuladores de políticas econômicas enfrentam um dilema entre eficiência e equidade. D. Segundo o princípio do benefício, é justo que as pessoas paguem impostos de acordo com o que recebem do governo. E E. A equidade vertical afirma que os contribuintes com capacidades de pagamento similares devem pagar a mesma quantia. Tá, ok. Tá. O que responderam aí? Qual é a alternativa? Não estou enxergando o chat aqui agora. E. Oi? Deixa eu pegar o chat só um pouquinho. Aí um E? Isso, aí um pessoal respondeu A equidade D, vertical, e né, pessoa respondeu B. afirma que os contribuintes com capacidade de pagamento similares devem pagar a mesma quantia. Não, isso aí é equidade horizontal, ok? C. O que tu marcou, Ariadne? C? C. Ao considerar alterações na legislação tributária, os formuladores de políticas econômicas enfrentam o dilema entre eficiência e equidade. Não, não, esse está certo, né? Muitas vezes a eficiência, quando tu prioriza a eficiência, né? Um sistema tributário eficiente, tu não atende à equidade, ou seja, tu não atende ao princípio da capacidade de pagamento. Isso é um conceito mais complexo, tá, Ariadne? Teria que ter um tempo maior, né? Mas não, geralmente isso pode acontecer, ou seja, a busca da eficiência, a busca, né, de um sistema tributário mais enxuto, com menos tributos, com menos impostos, né, e outros tipos de tributos, pode impedir o alcance da equidade, principalmente da equidade vertical, né? Então, não está errado, não, essa alternativa, está certo. A alternativa incorreta é E, de Equador. Próximo. 11. Ô, De senhor, acordo... Fala, Pamela. desculpa, Ana, é só porque eu não queria perder aqui a explicação. Ariadne, muta teu microfone, por favor. Ô, senhor, ali na D, segundo o princípio do benefício, é justo que as pessoas paguem impostos de acordo com o que recebem do governo. Não seria capacidade de pagamento? Não, aqui está mal formulada. A tua pergunta é boa, Pamela, não é ruim, né? Mas está mal formulada, na verdade, a alternativa. Né? A ideia é a seguinte: segundo o princípio do benefício, é justo que a pessoa pague impostos ou tributos, né, de acordo com aquilo que recebe de prestação de serviços, né? Na verdade, está mal formulado. Seria assim: segundo o princípio do benefício, é justo que as pessoas paguem tributos de acordo com o potencial, com o total, com a quantidade de serviços públicos recebidos da administração pública. A frase está mal formulada, mas ela pode ser considerada
verdadeira. Não tá. Entendi, A alternativa incorreta mesmo aqui na pergunta 10 é Equador, ok? Tá, obrigado. Nada. Próximo. 11. De acordo com os fundamentos da curva de Laffer, identifique a opção falsa. Alternativa A curva de A. Laffer eu vou deixar por último, tá? Tá. Porque eu não expliquei ainda a curva de Laffer, né? Infelizmente, a gente vai ter que perder uns 15 minutinhos aí falando de curva de Laffer. Vamos para 12. Ok. Cite pelo menos 7 tributos federais, estaduais e municipais. Isso aí é só olhar, não vou ficar falando, né? Isso é só vocês olharem, tá? Não vou perder tempo com isso. Próximo. Encerrou, professor. Explica a diferença entre elisão e sonegação. Também é só olhar. Aqui, ó, essa C aqui, que pode ser... Essa C, alguma dificuldade na C ou não? Alguma dificuldade nesse item C? Olha, eu coloquei pelo menos 2 de cada. Tá bom assim? Tá bom. Não, eu quero saber se alguém está com dificuldade. Se entenderam o que são esse imposto seletivo ou não seletivo, direto ou indireto, qual é a outra ali, progressivo ou não progressivo, imposto sobre comércio exterior, que é o imposto sobre importação e exportação, né? Imposto sobre produção, que é o IPI, né? Imposto sobre, qual é ali? Próximo. Patrimônio, que é o IPTU, o IPVA, né? O ITR, boa. Imposto sobre circulação de mercadorias, que é o ICMS, né? Basicamente é isso. Eu só achei o ICMS, professor. Tem mais algum? É, só o ICMS. Circulação de mercadoria, só o ICMS. Tá? Ficou claro, então? Posso terminar falando da curva de Laffer ou não? Uma dúvida só, professor, que eu coloquei aqui. Sobre produção, pode ser o FUN rural? Imposto sobre a produção? Tributo. Mas pergunta sobre produção? Não, fundo rural não é. O fundo rural não é um imposto, né? É uma contribuição. Uma contribuição com a finalidade de desenvolver o setor agrário, né? Não é para produção. Como é que eu vou te dizer? Imposto sobre a produção. É que não é imposto, né, professor? Não é imposto, esse é o problema. É uma contribuição e tem como objetivo ali o desenvolvimento da atividade agrária. Pode ser, como tributo pode ser. Pode ser. Pois é. Como tributo, sim. Como tributo pode ser. Tu poderia justificar. Tem justificativa, né? Porque o recurso ele é utilizado para o desenvolvimento do setor agrário brasileiro. Professor, tá, então vou deixar. Pode deixar. Oi? Professor, sobre a produção ali, imposto sobre produção ali, seria o INSQN ou não poderia ser? O INSQN não é imposto. INSQN? Imposto ISSQN. ISSQN. ISS, hoje em dia é só ISS, tá? É imposto sobre serviço. O QN não existe mais. Não, o nome já diz, né? Serviço não é produção, né? Produção é bens, né? Serviço é o que eu estou fazendo agora com vocês, estou prestando um serviço, tá? Tu, por exemplo, o Giovanni trabalha prestando um serviço, tu não produz, tu produz um serviço. O professor não produz. Quem produz é a fábrica, né? Produz leite, produz chocolate, produz refrigerante, produz automóveis. O imposto sobre a produção aí é o IPI. Se fosse imposto sobre serviço, aí seria o ISS. Entendi. Tá? Tá ok? Ok. Tá, vamos terminar falando da curva de Laffer? Sim. Então vamos lá. Então eu vou compartilhar com vocês aqui uma guia aqui, ver se eu acho. Se eu acho aqui, vou tirar uma guia.
Parece que entramos na aula de matemática agora com esses gráficos. Não, mas a segunda área é só matemática, já vou avisando. Aproveitem para tirarem uma ótima nota aqui na primeira área, que é mais fácil. Isso aí não é pressão, isso aí é conselho. Tá? O professor está aconselhando vocês, o professor não está pressionando vocês, ok? É o senhor quem dá também? Oi? Vai ser o senhor quem dá também? Qual? Essa Dá o quê? parte. Claro, economia? Sim, né? É o professor. Quem seria? Eu acho que ela está falando da estatística. Não, mas estatística é outra cadeira, mais à frente. Não, eu digo nessas outras áreas que vem matemática. Oi? Nessas outras áreas depois que vem matemática. Algumas eu dou, outras tem outros professores para dar, né? Tem bastante gente para lecionar. Para aí, vou ver se eu não estou achando aqui só um pouquinho. Ei, professor, acho que o que a Dana quis dizer é que algumas áreas podem se conciliar. Por exemplo, a gente está tendo estatística e matemática. Pode ter estatística também, depende da economia também. Não, nessa cadeira não tem estatística, tem como é que se diz? Tem um pouco de matemática. Na segunda área vai ter matemática, isso sim. Matemática vai ter. Eu estou tentando compartilhar aqui, só um pouquinho. Importante isso aqui, pessoal. Principalmente para o pessoal da noite aí, que não vai poder ver mais, né? Ver se agora eu consigo compartilhar. Eu não estou achando. Onde é que está ali? Poxa. Para aí, fechar aqui. Estou fechando tudo aqui para ver se agora vai. Droga. Estava compartilhando aqui. Ah, já sei, eu errei aqui. Para aí. É uma guia. Acho que agora foi. Estou compartilhando com vocês? Sim. Agora sim. Agora sim. O gráfico? Sim. Tá, então o que esse gráfico mostra, tá, pessoal? Esse gráfico mostra o seguinte. Quem foi que criou esse gráfico? Foi um cara chamado Arthur Laffer, tá? O Arthur Laffer era um economista americano lá da década de 70, e ele viveu um período muito conturbado da economia americana, um período de crise dos Estados Unidos, recessão em função do choque do petróleo, em final de 73, 74, né? O governo americano tinha muita dificuldade, ocorreu aumento do preço dos combustíveis, a situação econômica dos Estados Unidos e do mundo não era boa. E aí os governos, principalmente os governos democratas, né, que são mais à esquerda, não digo de esquerda, mas são mais favoráveis à cobrança de tributos, né? São governos que têm uma visão mais de intervenção da economia, intervenção do mercado, né? Começaram a cobrar muito tributo, começaram a aumentar muito a carga tributária, né, na economia, tanto americana quanto em outros países, por exemplo, na Europa, em especial na Inglaterra, né, a tributação também era muito alta, né? E aí esse economista chegou e disse o seguinte: olha, um sistema tributário ele tem um limite, assim como um tributo, assim como um imposto, ele tem um limite, o sistema tributário tem um limite, tá? Por exemplo, tá, vamos falar de um imposto que fica mais fácil de entender. No Brasil, nós temos várias alíquotas de imposto de renda, né? Imposto tem alíquotas mais baixas e que a alíquota máxima no Brasil é 27,5%, né? Quem é que paga 27,5%? Para aqueles que ganham, né, acima de 4 mil e tanto, né? E aí, na diferença, por exemplo, se eu ganho 20 mil, então, e a partir de 5 mil é essa alíquota, né, de 27,5%. Então, sobre 15 mil eu vou pagar 27,5%. Entenderam? Bom, então o que acontece? Na Inglaterra, principalmente, no país da Europa, chegou um ponto que as alíquotas chegavam a 35%, 40%, as alíquotas mais altas, tá?
E isso gerou um desestímulo completo ao trabalho, né? As pessoas preferiam ficar em casa a trabalhar. Por quê? Porque a maior parte da renda, né, da hora extra, do trabalho a mais, da atividade que eles faziam, né, para ganhar um pouco mais, era transferida para o governo. O governo pegava quase 50% do que eles trabalhavam a mais, da hora extra, né? Então, o que acontecia, né? O governo, o Arthur Laffer, né, melhor dizendo, esse economista, começou a perceber o seguinte: e quando os governos, quando né, as administrações públicas aumentavam muito a cobrança, né, aumentavam muito as alíquotas, né, e a alíquota está aqui, estou mexendo o mouse aqui, ó, a alíquota está aqui no eixo Y, tá? Quando aumentava muito a alíquota, o que acontecia é que a sociedade, isso gerava um efeito negativo na sociedade. Ou as empresas iam para a informalidade, ou os trabalhadores trabalhavam menos, ou trabalhavam de forma informal, por exemplo, em contratos que não, né, que não exigiam, ou, por exemplo, tu fazia hora extra, mas tu ganhava por fora, tu não ganhava na tua carteira de trabalho, tu não ganhava na tua folha ali oficial, né? Então, o que aconteceu foi o seguinte: na medida em que os governos exageraram, né, na cobrança de tributos, em alíquotas exageradamente altas, em vez de aumentar a arrecadação do setor público, isso gerou uma diminuição. Tô aqui, tá vendo esse ponto de inflexão aqui, ó, pessoal? Aqui está a tributação máxima. A partir do momento que tu aumenta a alíquota, ó, tu passa, ó, tu tem o T estrela. Não está aparecendo isso. O senhor está mexendo? Aparecendo? Não. O teu mouse não está aparecendo. Está aparecendo? Está compartilhando, mas não está aparecendo o que tu está mexendo. O mouse? Tá mexendo. Tá, tudo bem. Não, o mouse não está aparecendo, é isso? Isso. Mas o gráfico está aparecendo. Isso. O gráfico sim, não dá para ver o mouse só. Tá, tudo bem, fazer o quê? Tá, mas tu estão enxergando aqui o T estrela, né? Tzinho estrela. Sim. T0, que seria a alíquota zero, T1, que seria uma alíquota baixa, e vai aumentando a arrecadação, tá? À medida em que tu vai aumentando a alíquota, ó, vai aumentando a arrecadação até T estrela, tá? Aí tu tem a T máximo aqui, o T grande máximo, a arrecadação máxima. Se tu aumentar ainda mais as alíquotas, ó, o que vai acontecer? A arrecadação vai aumentar ou vai diminuir no eixo vertical? Vai diminuir. Vai diminuir, por quê? Porque as empresas vão ser desestimuladas a produzir, ou vão para a informalidade. Os trabalhadores também vão buscar outras formas de remuneração que não seja aquela tributável, né? E quem vai ter prejuízo vai ser o governo, tá? O governo vai deixar de arrecadar, mesmo cobrando mais tributos, cobrando alíquotas mais altas. Então, o que o Laffer defendia, né? Arthur Laffer defendia o seguinte: olha, o sistema tributário, assim como um imposto, assim como um tributo, ele tem uma capacidade máxima de arrecadação, tá? Não adianta o governo querer aumentar alíquotas em demasia ou querer aumentar a carga tributária, né? Colocar muitos tributos sobre a sociedade, sobre as empresas, sobre os consumidores, que pode gerar um efeito inverso, né? Pode gerar, inclusive, um aumento da sonegação, o aumento da informalidade e, por consequência, a diminuição da arrecadação pública. Isso aconteceu, por exemplo, no Brasil, né? O governo de São Paulo, ali na década de 90, tinha um setor ali chamado setor da cana-de-açúcar, da produção de cana. Vocês se lembram que era chamado de boia fria, o cara que trabalhava na cana-de-açúcar? Sim. Né? Era um setor de muita informalidade, né? As empresas sonegavam, o trabalhador era informal, pagavam mal o trabalhador do campo, né, que cortava a cana. E aí o governo estadual, né, o governo de São Paulo, fez um estudo e chegou à seguinte conclusão: baixou o ICMS, né? Baixou a alíquota de ICMS, estimulando o quê? As empresas entrarem, se tornarem formais, né? Formalizarem a sua relação com o poder público, né? Se tornarem legais. Mais do que isso, no momento que se tornaram legais, começaram a pagar, né, em carteira dos trabalhadores, chamados boias frias, né?
E ao invés de diminuir a arrecadação, mesmo com o aumento com a diminuição da alíquota, né, mesmo com uma alíquota mais baixa, ao invés de diminuir a arrecadação, sabe o que aconteceu para o ICMS de São Paulo? Aumentou. Tá? Ou seja, o que o Laffer mostrou para a economia, para a administração pública? Que a administração pública tem limites na cobrança de tributos. Se ela exagerar a quantidade de tributos ou exagerar no tamanho das alíquotas, ao invés de aumentar a arrecadação, inclusive, ela pode diminuir. Entenderam? Sim ou não? Sim. Ficou clara a explicação? Ficou. Vamos, então, vamos voltar para a questão aquela? Posso tirar isso aqui e voltar para a questão? Sim. Então, vamos lá. Vamos voltar para a questão. Lê para nós, Ana. Então, aqui a última questão. Ok, questão 11. De acordo com os fundamentos da curva de Laffer, identifique a opção falsa. Tá, vamos lá. Letra A, quando o ponto ótimo da alíquota é ultrapassado, a receita tributária pode ser aumentada mediante elevação de alíquota. Pode Letra ser B. aumento. E está certo ou está errado isso aqui? Para mim está falsa. Tá. Também é falso. Falso, tá certo. Por quê? O que está errado aqui? Quando passa do ponto ótimo, o que acontece? A receita tributária é aumentada ou diminuída? Diminuída. Ela começa a diminuir. Diminuída, né? Isso. Sim. Mediante elevação. Aqui está falso. Ótimo. B, segundo Laffer, o imposto é pago sem sonegação se a alíquota for suficientemente baixa. E aí, verdadeiro ou falso? Verdadeira. Foi o que o professor falou para vocês, né? Isso. Tá. Que mais? C, há um ponto ótimo de alíquota que gera uma receita tributária máxima. Verdadeiro ou falso? Verdadeira. Verdadeira? Se lembra que a gente viu no gráfico ali a tributação máxima, uma alíquota T estrelinha? Sim. Sim. Tá? Aquela ali é o ponto ótimo, né? A partir dali, se tu quiser aumentar as alíquotas ou quiser aumentar o número de tributos do sistema tributário, ao invés de aumentar a arrecadação, na verdade, pode estimular a sonegação e a informalidade e a arrecadação tributária cair. Ótimo. Próximo. Perfeito. O modelo presume que o incentivo à sonegação cresce com a magnitude da alíquota. É isso aí, né? Não era isso que mostrou? Perfeito. Tá, e último? A curva de Laffer mostra o efeito de variações na alíquota do imposto sobre a receita tributária. É exatamente Verdadeiro. isso. Ou seja, quando varia a alíquota, o imposto pode aumentar ou diminuir. Se a alíquota estiver muito baixa, um aumento da alíquota pode gerar aumento da receita. Agora, se a alíquota já está bastante alta, um aumento da alíquota, ao invés de gerar aumento da receita para o governo, pode gerar, inclusive, diminuição da receita. Foi isso que o Laffer mostrou através da sua curva. Ok? Entendido? Ficou claro, pessoal? Aula longa hoje, quase 2 horas. Sim. Parabéns aí, aguentaram 2 horas de aula facultativa. Firmezinho. Firme e forte aí. Então, para o pessoal da noite, tá? Amanhã eu passo algumas instruções, tanto pelo WhatsApp quanto pelo Moodle. Amanhã, quinta-feira mais, tá? Amanhã tá um dia cheio para mim. E para o pessoal da manhã, amanhã às 8 horas, ok? Então, uma boa noite para todos. Obrigado pela atenção e até a próxima. Boa noite. Tchau. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite.